Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem. Eu vou gravar esse vídeo com os seguintes objetivos: fazer a correção das atividades do dia de hoje e também testar aqui a gravação de vídeo do aplicativo Zoom. Então, vamos começar aqui com a correção dos exercícios. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar aqui a página da aula de física. Aqui. As questões de física, a maior parte delas eram questões aqui do Enem. Tinha uma ou outra que era de outras universidades, mas o objetivo dessas questões, as questões do Enem, ela não é tanto cálculo, mas entender bem a teoria que nós estamos trabalhando. Nesse caso aqui, as forças aplicadas na física, leis de Newton, e etc. A primeira questão aqui é aquela questão, uma questão bem básica, que falando lá do comecinho lá da matéria que nós tivemos sobre unidades físicas e sistema internacional de unidades. Essa questão aqui, muitos já resolveram comigo em sala, os que fazem um cursinho do PSS, de preparação para o PSS, resolveram comigo em sala, mas eu vou reforçar essa questão. Então, aqui a questão fala do Sistema Internacional de Unidades, da sigla SI, que vem do francês aqui, e é a forma moderna do sistema métrico e é geralmente o sistema de unidades de medida concebido em torno das 7 unidades básicas. Quais são essas unidades básicas? São aquelas 7 unidades que nós vimos lá, ou chamadas fundamentais, que nós vimos, que são aquelas unidades lá da tabelinha, que nós tínhamos bem no começo lá do livro, que eram unidade de massa, quilograma, unidade de comprimento, metro, tempo, segundo, e tinha até inclusive temperatura Kelvin, unidade de luminosidade, candela e assim por diante. Então, aqui ele está fazendo a seguinte questão, a seguinte pergunta: é o sistema de medição mais usado no mundo, tanto no comércio, como todos os dias, e na ciência, né? Principalmente na ciência. Quais grandezas são derivadas e corretamente expressas segundo o SI? As fundamentais nós sabemos que elas são definidas por si só. Comprimento, metro, a gente vai lá, mede o comprimento e acabou. Fim de papo. Tempo, se mede o tempo lá em segundos, acabou, unidade fundamental. Mas as unidades derivadas, ela precisa de duas ou mais unidades. Por exemplo, velocidade, metros por segundo. Você vai pegar a unidade metro e vai dividir pela unidade de tempo por segundo. E assim por diante. Então, aqui ele quer saber as unidades que são derivadas e são corretamente expressas segundo o sistema internacional. São essas duas características. Vamos ver a primeira aqui. Travou aqui o programa, bem na hora. Aí. Letra A. Intervalo de tempo em segundos e velocidade em quilômetro por hora. Então, o problema é que o intervalo de tempo aqui em segundos está no sistema internacional, mas não é uma unidade derivada, é uma unidade fundamental. E velocidade em quilômetros por hora. Quilômetros por hora não está no sistema internacional. Então, essa questão não vai ser. Vou deixar ela em vermelho. Não é essa questão, não é essa alternativa. Letra B. A força dada em Newton. Tudo bem. Newton é uma unidade do sistema internacional e uma unidade derivada de outras grandezas. E a velocidade em metros por segundo. Então, aqui nós temos a nossa alternativa, e vai ser a nossa alternativa correta, que é a força dada em Newton e velocidade em metros por segundo. Mas vamos continuar fazendo a questão aqui e achar os erros das outras alternativas, né? Aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Até aqui está correta, porque aceleração, metros por segundo ao quadrado está no sistema internacional e a aceleração é uma unidade derivada. Só que aqui nós temos uma pegadinha, um problema aqui, que o volume está sendo dado em metros quadrados e, na verdade, é metros cúbicos. Então, é um erro que pode passar despercebido pelo aluno e ele marcar como correto. Depois, a letra D, nós temos a área em metros quadrados, está certo. Unidade derivada do sistema internacional. E o intervalo de tempo em minutos. Nós sabemos que no sistema internacional o intervalo de tempo é segundos. Então, essa aqui está incorreta. Deixa eu deixar arriscar essas questões aqui. Está incorreta. E essa parte também está incorreta. E essa parte também da alternativa também incorreta.
Agora, a letra E, ele tem umas unidades um pouco mais complicadas, que nós não vimos ainda. Mas tudo bem, vamos analisar passo a passo o que nós podemos fazer por eliminatória aqui. A quantidade de movimento é dada em grama metro por segundo, ou grama vezes metro por segundo. O problema aqui é que mesmo que nós não conheçamos a unidade, nós sabemos que a grandeza grama não está no sistema internacional. Então, nós já podemos aqui anular essa questão logo de cara. E momento angular, quilograma vezes metro por segundo. Ou seja, aqui a gente não conhece a unidade, mas a gente acaba anulando pela primeira parte da questão. Ok? Então, a alternativa correta é a letra B. Letra B. Número 2. É uma questão do Enem aqui, ele vai falar, é uma questão assim que ela aparentemente é uma questão fácil, só que muitos alunos se enganam aqui na hora da resolução, porque ele dá alguns valores que nós não vamos utilizar nos exercícios, ou muitos alunos esquecem de converter. Então, a primeira parte desse exercício aqui, coletar aqui as grandezas, os valores aqui do exercício, ele vai falar que um dos carros mais rápidos do mundo é esse carro aqui que ele fala, o Bugatti Veyron, que alcança uma velocidade máxima de aproximadamente 410 km por hora. Por mais que apareça esse valor de 410 km por hora, mas nós não usaremos esse valor aqui. Ele só está informando que o carro alcança essa velocidade, mas ele não está pedindo para você utilizar no cálculo. Conseguindo chegar de 0 a 99 km por hora em aproximadamente 2,5 segundos. É rápido pra caramba. Nesse intervalo de tempo, podemos concluir que a aceleração escalar média do carro é em metros por segundo ao quadrado, aproximadamente de... Você vai calcular a aceleração. É muito simples o cálculo. Só que, inicialmente, nós temos que fazer algumas conversões. Por exemplo, 99 km por hora, nós temos que converter para metros por segundo. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós pegamos o valor de 99 e dividimos por 3,6. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos colocar aqui no exercício. A primeira informação que nós temos, está meio lento aqui o computador. Temos aqui, então, que a velocidade inicial é 0. Ele vai chegar a 99 km por hora, que vai ser em metros por segundo, dividido por 3,6, vai ficar 27,5 metros por segundo. Já temos o valor da velocidade. Agora, ele diz que o intervalo de tempo que leva para ele aumentar essa velocidade é de 2,5 segundos. Então, como a unidade já está em segundos, já está no sistema internacional, nós só colocamos simplesmente tempo igual a 2,5 segundos. Ok? Agora, como que nós vamos calcular a aceleração desse veículo? É só pegar o valor da velocidade e dividir pelo tempo. Então, vamos lá. Eu vou escrever bem certinho aqui para vocês anotarem também. Pegamos aqui, então, que a aceleração é igual a velocidade dividido pelo tempo. Ou seja, a aceleração, escrevi minúsculo, a aceleração do veículo é 27,5 dividido por 2,5. Vai resultar em aceleração igual a 11 metros por segundo. Não esqueçam que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Ok? Aqui está o resultado final. Podemos marcar aqui a alternativa A. Ok? A questão 2 é bem simples. Agora vamos para a questão 3. Essa questão é mais teórica. Ela entra no conceito das leis de Newton. Então, assim, durante uma faxina, a mãe pediu para que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Aí, só que tem um probleminha. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Então, o menino arranjou uma desculpa. É uma desculpa que, no caso, eu acredito que vocês não deem aí na casa de vocês, né? Vocês gostam de fazer o serviço direitinho de casa, mas o menino aí quis dar uma de esperto, né? Só que a mãe dele foi mais esperta que ele ainda. O que ela fez? Ela já conhecia as leis de Newton e apontou o erro
de interpretação do garoto, ó. Mãe esperta, hein? Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, vamos ver as alternativas aqui. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Tudo bem, o garoto exerce uma força de ação, mas não justifica o erro do garoto. Ele falou que ele vai tentar agir com uma força, mas o móvel lá não vai sair do lugar, ele não vai poder ajudar a mãe dele. Então, só que isso aí não justifica, né? Essa alternativa. O menino pode estar correto ainda. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Na verdade, não, né? Porque se você aplica uma força, você pode aplicar uma força de ação, essa força de reação não vai ser nula. Por exemplo, você pode aplicar uma força sobre a parede, a força da tua mão, a força da parede não vai anular com a tua mão, você vai ter uma força de reação da parede sobre a sua mão. Então, você vai bater na parede, a parede vai reagir com uma força contrária sobre a tua mão, vai sentir dor. Então, a letra B está incorreta. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Na verdade, não, porque vai ter a força de atrito, o menino vai empurrar, vai aparecer a força de atrito, mas ela não vai se anular com a força que o menino vai aplicar. São forças de natureza diferente. Lembrando que a força de atrito tem uma natureza de contato, e a outra força que o menino vai exercer é um outro tipo de força, que vocês já viram no começo lá das aulas. Agora a letra D vai dizer que a força de ação é um pouco maior que a força de reação. Está incorreto, né? Porque o que nós vimos? Deixa eu escrever bem bonitinho aqui para vocês. Deixa eu colocar uma caixa de texto. Inserir caixa de texto. Vamos colocar uma caixa de texto aqui. Para quem gosta de fazer trabalhos, escrito no Word, ó, uma dica para vocês, para quem... Você pode vir aqui no inserir equação, você pode colocar as fórmulas bem bonitinhas aqui. Daí você pode trabalhar com o editor. Então, nós podemos ver, por exemplo, colocar esse tipo aqui dele. Nós podemos colocar aqui que a força de ação tem que ser igual à força de reação. Não pode ser maior e nem menor. Reação. Aqui. Para vocês que gostam de fazer bem detalhadinho as coisas, pode até colocar uma ênfase aqui, colocar um vetor em cima aqui, ó. Se você colocar um vetor em cima, você é obrigado a dizer a direção e o sentido da força. Então, se você tem uma ação positiva, você vai ter uma reação de mesma intensidade, só que sinal contrário. Vou colocar um sinal negativo. Está aqui. Então, por que a letra D está incorreta? Por quê? A força de ação é um pouco maior que a força de reação. E aqui essa fórmula diz o contrário. Ela mostra que a força de ação é igual à força de reação. É claro que vai ser um sentido contrário. Se você aplica 10 newtons, a reação vai ser menos 10 newtons. Tá? Mas não vai ser menor ou maior que 10. Então, vamos colocar, deixar essa resposta aqui. Agora, o que sobrou? Sobrou apenas a letra... Sobrou apenas a alternativa E. O que a alternativa E diz? O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Então, aí o erro de interpretação do garoto foi mostrado porque o menino quis dar desculpa, dizer que ele tenta empurrar o móvel e ele não sai do lugar. Mas o que acontece? Claro que ele vai sair do lugar porque o menino é um corpo e o móvel é um outro corpo. Então, a força de ação e reação não atua no mesmo corpo, mas atua em corpo diferente. Então, não tem como dar desculpa. Tem que ajudar a mãe em casa. Tá? Então, tá aí. Letra E, correta? Agora, o número 4, aquele é bem simples. Se você entender bem o esquema aqui do desenho, esse aqui é um desenho, não fui eu que fiz, está aparecendo nos meus desenhos em sala de aula, esse desenho dos hominhos aí. Mas não fui eu que fiz, eu peguei esse desenho já pronto. A imagem mostra um garoto sobre um skate em um movimento com velocidade constante, em que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido ao quê? Será que é o princípio da inércia, ação de uma força externa, princípio da ação e reação, força de atrito, força elástica? Na verdade, a resposta correta é o princípio da inércia. Por que é o princípio da inércia? Porque assim, o garoto está alegre e feliz, se movendo com velocidade constante, e ele continuaria se movendo com velocidade constante. Só que o que acontece? Existe alguma coisa que bloqueia essa velocidade, ou seja, bloqueia o skate dele, mas ele tende a movimento. Então, se ele está em movimento
com velocidade constante, ele tende ao movimento. Se ele estivesse em repouso, ele tenderia ao repouso, a não ser que alguém fosse lá e chutasse o skate dele. Beleza? Então, é o princípio da inércia. O número 5 aqui, muitos ficaram com dúvidas. Eu, na hora de converter o arquivo, acabou baixando a qualidade, que alguns não entenderam quais eram os valores das forças. Mas esse exercício aí, ele é um exercício bem interessante para vocês resolverem. Ele vai falar aqui que uma partícula está sob a ação das forças coplanares, ou seja, elas pertencem todas ao mesmo plano aqui, do papel ou da tela, né, do computador, conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade N igual a... Ele quer calcular a força resultante. Ele poderia, além do exercício, calcular depois a aceleração, igual vocês fizeram lá no banco de questões, mas ele só quer calcular a força resultante. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é analisar as forças. Elas não estão nas mesmas direções. Há forças que estão na mesma direção, sentido opostos, mas tem uma força aqui que está em outra direção. Então, a ideia desse exercício é fazer a primeira resolução. Por exemplo, vamos começar do mais fácil para o mais difícil. O que seria? Nós temos aqui uma força F2 de 60 newtons, uma força contrária de 20 newtons. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar essa força de 60 newtons e subtrair com a força de 20 newtons. Então, o que restaria dessa brincadeira aqui? Deixa eu até reforçar aqui, fazer um desenho em cima. Pegar essas duas forças, vou melhorar aqui. Deixa eu colocar uma transparência. Vamos colocar ela marcada aqui em azul. Nós pegamos e calculamos, subtraímos essas forças. Como que vai ficar esse vetor final aqui? Esse primeiro vetor. Vamos desenhar esse vetor aqui. Vai ficar 60 menos 20, vai dar 40 newtons. Então a ação dessas duas forças resultou em 40 newtons. Vamos colocar 40 newtons aqui. Deixa eu digitar numa caixa de texto para ficar bonitinho aqui. 40 newtons. Então, 60 menos 20, 40 newtons. Temos essa força. Só que nós não temos apenas essas duas forças. Nós temos uma terceira força, F3, de 30 newtons para baixo. Então, vamos repeti-la. Inserir o outro vetor aqui para baixo. Não está muito na escala, mas é só para simbolizar aqui as forças. Deixa eu só copiar aqui essa. Vai demorar para colocar. Tá. 30 newtons aqui. Então, nós temos forças 40 e 30 newtons. Alguns alunos, o que eles fazem? Olha, 40 e 30 newtons, o que eu faço? Eu somo. Aí muitos acabam errando, porque você não vai poder somar, porque eles não estão nas mesmas direções. Só que tem uma coisa interessante aqui. Nós podemos observar que essas duas forças formam 90 graus entre si. Ou seja, quando há 90 graus entre si, elas são ortogonais, nós podemos fazer o quê? Calcular a força resultante a partir do Teorema de Pitágoras. Ah, mas essa força está para baixo. Não importa se estivesse para baixo, para cima, o importante é que elas estão formando 90 graus. Então, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos resolver esse exercício aqui? O restante desse exercício. Eu vou inserir aqui uma caixa de texto. Vou pegar aqui. Vamos colocar uma fórmula aqui. Eu vou também reforçar de novo aqui. Inserir equação. Então, vamos definir aqui. Opa, deixa eu colocar um valor. Nós sabemos que o Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos. Então, o que nós podemos fazer aqui? Inserir equação. Então, força resultante ao quadrado é igual a força de 30 newtons ao quadrado mais a força de... Opa! Tem umas falhas aqui, deixa eu voltar, não estou conseguindo voltar para a tela. Sumiu o botão aqui, deixa eu colocar de novo. Isso acontece, pessoal, eu estou testando o aplicativo. Então, vou colocar aqui 40 ao
quadrado. Vou aumentar o quadrado. Então, o que vai ficar? Força resultante, eu vou fazer diretão aqui. Quanto que dá 30 ao quadrado? 900 mais 40 ao quadrado, 1.600. Vai ficar o quê? Força resultante igual a 1.600 mais 900, que vai dar 2.500, né? Raiz de 2.500. 50 newtons. Ok? Então, a resposta correta é a letra D. Vou marcar aqui. Se quiserem deixar bonitinho aqui também no caderno de vocês, mudar a cor. Deixa assim essa... Aí, foram todos os exercícios. Deixa eu voltar agora para a tela inicial. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, né, nessa resolução do exercício. Tudo de bom para vocês, um ótimo fim de semana, um ótimo feriado. Um abraço a vocês, até logo, até mais. Tchau.